Boa tarde, professores. A gente pode começar? Já começar a entrar mais gente? Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Acho que sim. Pode, né? Então, eu peço para que os convidados, né, liguem as câmeras. Boa tarde a todos presentes aqui na nossa mesa redonda. É, eu vou ser o mediador, né, eu, Rafael Andrade, só que eu também vou participar da mesa, né, como participante, porque eu estava nessa organização do concurso, uma das equipes organizadoras. E aí eu gostaria de apresentar, pedir para que os convidados se apresentassem, por caso acabe tendo alguém aqui que não seja, né, da instituição, já que é um evento livre, né, ao público. Gostaria que o professor Fernando e a professora Débora se apresentassem primeiro, e depois a gente iria para a apresentação dos outros integrantes da mesa. Professora Professor Débora, Fernando? eu primeiro. Tanto faz. Pode ser. Primeiro a professora Débora, primeiro as mulheres, vamos lá. É muito cavaleiro. Boa tarde. Covarde, né? O Boa professor Fernando está tarde. todo elegante e eu vendo descabelado, esse cabelo molhado. Assim, ele estava mandando de mim cá, disse que eu falo dele. Meu nome é Débora. Gente, aqui só tem aluno da Católica. Mas sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicatólica, né? E tive o prazer de acompanhar esse grupo de alunos no desenvolvimento de um projeto que participou, que foi enviado para o concurso, né? E o que mais que é para eu falar nessa apresentação? Meu nome tá bom, né? Ou é cheio das formalidades? Como é? Me diz aí, Rafael, Não, que tá é um... bom, tá só nós aqui, da casa, Rafael então. quem manda. O povo aqui já sabe da minha vida, quase tudo, inclusive, Tá só os íntimos aqui já, né? né? Vamos lá, professor Fernando. Bem, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, é um prazer participar. Eu acho que, como a professora Débora falou, todos aqui, né, nos conhecemos, mas eu sou professor da instituição, da Unicatólica, Arquitetura e Urbanismo. E também acompanhei o desenvolvimento do trabalho de uma equipe, né, que é a equipe que a gente veio falar hoje, mais especificamente sobre o desenvolvimento do trabalho deles. Estava eu e a professora Débora acompanhando, não era só eu. Então foi assim grandioso esse momento, né, esse percurso que essa equipe desenvolveu ao longo de alguns meses, né. Então, os alunos que participaram, né, como eu já disse, foi eu, a Bia, não sei se o Lucas está aqui, o Lucas Feitosa, a Delana também, e eu acredito que o Thales também, eu acho que ele é do oitavo semestre, chegou a ajudar a gente na reta final, que era na parte da montagem, né, da apresentação e dos renders. Eu vou começar logo apresentando, já estou aqui falando. É, eu sou o Rafael Andrade, eu sou aluno, né, de arquitetura e urbanismo. Eu estou no nono semestre do curso e eu acabei entrando nesse concurso porque eu sempre tive vontade de participar, eu estou de um concurso de ideias e mais para o fim da graduação acabou surgindo essa oportunidade por incentivo da coordenação, né, da coordenadora Manu, e até mesmo pelos professores, por terem se disponibilizado para orientar as equipes e entrar com a gente nessa batalha que foi esse concurso. Então, eu vou chamar aqui a Bia, agora para se apresentar, e em seguida a Delana, se ela estiver, como estou vendo aqui, e os demais, né? A Isla, o Thales também, se ele tiver. Então vai, Bia, começa. Meu nome é Beatriz, também conhecida como Bia, certo? Eu sou do oitavo semestre e eu entrei aí na equipe basicamente quase na reta final, não é isso? Cuidei da parte dos renders, junto com o Thales também, e foi um prazer enorme participar desse concurso.
deu para a gente abrir muito a visão que a gente ainda não tem de como se realiza um concurso, de como se participa, e qual o nível da galera também, porque foi um nível internacional, né? Então é isso. Passar para a próxima pessoa aí. Delana, pode falar. Delano? Ah, não tá conseguindo ativar o microfone, né? Mas se apresenta aí no chat pra gente. Fala teu semestre, se tu tava desde o início. Que a Delana, ela entrou com a gente mesmo no início. Acabaram algumas pessoas se agregando, como o Thales e a Bia, mas já tinha uma equipe formada. A gente começou a equipe também com a Ceissa, não foi, Fernando? Exato. Pois é, aí ela acabou tendo, né, que sair por motivos, né, pessoais. E aí, mas ela ajudou a gente a construir a parte da malha, que a gente vai mostrar mais pra frente como é. Mas, basicamente isso. Não sei se o Daniel também tá aqui. O Daniel não. O Lucas, se ele tá e se ele tá podendo falar. Mas aí tem a Irla. Cadê a Irla, hein, Fernando? Ela disse que estava entrando, deve estar com problema de conexão, mas deve estar aí em poucos É, minutos. pronto, ela entrou. A Irla, você Boa tarde. boa tarde. Se apresente aí, tá falando só tu. Já pode começar a apresentar? Oi, se apresenta, fala o que curso tu é, aí Ah, tá. tu apresenta a tela. Boa tarde, gente. Eu sou a Aline, estou cursando o sexto semestre. E eu vou dar o início da nossa apresentação sobre o concurso que a gente participou. É o concurso internacional de ideias que está havendo no Congresso Nacional, na qual já teve os vencedores, que foram alguns da China e apenas um brasileiro, lá de São Paulo. Mas eu vou apresentar aqui um pouco sobre o nosso projeto. Já está aparecendo? Tá. Assim, Minha tela aí. Pronto, gente. Aqui, o nosso concurso internacional de ideias teve como área o Complexo da Maré. E eu vou apresentar aqui os participantes do concurso. Eu tive a honra de participar com a Anida, do grupo, e os coautores foram a Beatriz Rodrigues, a Delana Estevam, o Lucas Feitosa, que hoje ele não pôde comparecer, e o Rafael Andrade. Como os nossos orientadores, o orientador líder a gente teve o Fernando Rossi e a Débora Abeleira. E aqui é a nossa área de intervenção, que é o Complexo da Maré. Lá, o Complexo da Maré é composto por 16 favelas, mas Irla, a nossa com área... licença. Eu posso só falar uma coisinha antes de tu começar? Bem, posso? Com licença, desculpa interromper. Bem, gente, para quem não conhece a proposta do concurso, como é que ele surgiu, o concurso surgiu de um concurso internacional de arquitetura, que aconteceria esse ano 2020 no Rio de Janeiro, em junho, julho, posso estar enganando a data agora, mas era nesse período. Então, foi feito um concurso de ideias para estudantes, que fosse formado no até 5 estudantes e até 2 professores orientadores. Esse concurso de ideias era para
trazer ideias para intervenção urbanística na cidade do Rio de Janeiro, um dos maiores complexos de favela do país, na verdade, um dos maiores complexos de favela do mundo, que possui uma diversificação de possibilidades, de integrações, contextos urbanos e etc. E era aberto, como a Ilha estava falando há pouco, para todos, né? Era aberto para o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro realmente acabou participando. Tivemos aí nesse processo a formação, como o Rafael citou no começo, de uma equipe, que é essa equipe que nós estamos falando hoje, aqui nesse momento, na Unicatólica, que começou formado por alguns integrantes, alguns saíram e outros foram assumindo lugar, porque quanto mais mãos, melhor seria, porque é uma intervenção muitíssimo grande e dificílimo de se desenvolver uma proposta concisa que conseguisse integrar tudo, certo? Todos os desafios que o curso trazia. Eu estou explicando tudo isso também para trazer para os que não conhecem esse tipo de concurso, que eu sempre incentivo todos a participarem, é que esse era um concurso de ideias, certo? Com intervenção urbanística, ou seja, você não teria que chegar até o detalhe da intervenção, mas você teria que trazer uma compreensão e percepção completa da área, assim como as ideias teriam que abordar a área como completa, focando nas problemáticas que o concurso trazia, que era a interação de um lado ou outro dessa grande avenida, que é a Avenida Brasil, que vocês vão conhecer um pouco mais à frente, com certeza na apresentação do concurso. E esse tipo de intervenção, eu acho, esse tipo de concurso, né, de participação, de momento, eu acho que não é só importante pelo participar, de concorrer por um projeto, mas sim pelo aprendizagem que a gente vê ao longo do percurso do concurso. Esse concurso durou alguns meses, né, tivemos aí a entrega adiada mais alguns meses, por conta do Covid-19, etc., e que mesmo assim, mesmo com esse período todo, foi muito difícil conseguir chegar até o final com tudo pensado, com tudo idealizado, como a Irla provavelmente vai apresentar um pouco à frente, o Rafael também tem percepção, assim como os outros integrantes, como a Beatriz, como a Delana, como o Lucas, a Ceissa, que participou no primeiro momento também, e teve que nos deixar aqui em um determinado momento. Mas o crescimento de percepção dos desafios urbanos da nossa cidade de forma geral, e de uma grande cidade como o Rio de Janeiro, que tem uns desafios muito mais, de escalas muito mais abrangentes, né, mais profundos também, além de que é um trabalho em equipe. Uma equipe que, no caso, era composta de 7 pessoas, claramente 5, e 2 que estavam aqui, eu e a professora Débora, ajudar o desenvolvimento, né, Débora? Mas que, verdadeiramente, quem trabalhou no projeto foram os 5 alunos, né, era para os alunos, mas perceber essa problemática, esses desafios, e como desenvolver, como abordar uma problemática de uma cidade que a gente nem conhece às vezes, até às vezes conhece a cidade, mas não conhece a zona específica, fisicamente, presencialmente, e conseguir perceber as possíveis soluções para essa intervenção é muitíssimo difícil, mas é enriquecedor por outro lado, não é, Ila? Acho que você também deve trazer, provavelmente, isso na sua apresentação. Então, eu acho que eu queria destacar algumas coisas, certo? Que são importantes em um concurso ou num projeto urbanístico. Primeiro é a percepção do diagnóstico, o entendimento desse diagnóstico, entender quais são os problemas, quais são as potencialidades da área, e eu acho que isso foi muito bem desenvolvido pela equipe, e traçar suas diretrizes, né? E como transformar essas diretrizes, às vezes, numa realidade que nós não conhecemos de fato, de perto, no dia a dia, em soluções, e em soluções que podem ser muito bem aceitas por essa comunidade, né, por essa população. População de moradores, população de turistas, população de transeuntes, população de forma geral. Porque nós estamos tratando de um grande centro urbano, um dos maiores da América Latina, e de um dos maiores complexos de favela, que não é só uma favela, mas como a Ilha vinha falando, e eu interrompi, um complexo de favelas, né, Ilha? Então, eu queria te deixar mais à vontade agora para apresentar, e eu faço outras considerações após a tua apresentação, ou se calhar te interrompo também no meio, que é bem capaz de eu fazer. Bom, a nossa área de intervenção, como eu já vinha falando, tinha em torno das 16 favelas, e a área que foi delimitada para a gente era mais uma área industrial. E não pegava tanto essa densidade que vinha das favelas. Aqui é o nosso master plan com os projetos que foram propostos. Mais na frente eu vou mostrar no painel como é que está todos os projetos. Mas aqui a gente propôs a praça da Avenida Brasil, que foi o Lucas que fez.
E embaixo a gente teria o acesso aos carros, porque a gente pensou em priorizar os pedestres na avenida, então a gente criou esse parque urbano como um atrativo a mais. E temos esses terrenos como habitação, quatro terrenos, 5 terrenos para habitação, esses 2 aqui, porque havia uma empresa de contêineres que não estava mais sendo utilizado aquele terreno, então a gente propôs trazer a habitação para esses terrenos. Assim como esse, que era uma biblioteca que estava abandonada, a gente também trouxe a habitação mais para cá, porque era um terreno muito grande. Assim como os outros projetos. E trouxemos para alguns espaços que estavam em uso de abandono as praças. Trouxemos também cinemas, centro de reabilitação, porque lá a gente encontrou muitos moradores de rua. E também essas habitações eram mais para moradores que lá, por exemplo, tinham uma calçada de 3 metros de largura, mas naquela calçada tinha as habitações daqueles moradores de rua, que era casa, às vezes, feita até de madeira, e isso ocupava a calçada totalmente. Então, a gente propôs mais essa habitação para realocar esses moradores de rua e esses moradores que haviam na calçada, e também esses moradores que tinham zonas na favela que não tinha esgoto, não tinha saneamento, então a gente propôs trazer esses moradores para a nossa área de intervenção. Lá também tinha uma rua que era só uma rua de feirinhas, e acabava não tendo muito espaço para a circulação dos carros, ficava tudo muito autopontuado. Então a gente propôs abrir uma rua, porque aqui tinha uma rua que continuava para a favela, mas para a nossa área de intervenção ela não continuava. Então a gente abriu aqui uma rua e decidiu fazer uma feirinha 24 horas. Então esse terreno foi especialmente para as feirinhas. E passando aqui para nossas diretrizes projetuais, a gente teve como princípio Irla, a só um minuto. acessibilidade. Tá. Tu pode voltar no Master Plan para eu fazer aqui um comentário, por favor? Nossa. Pronto. Bem, como eu vim explicando, essa intervenção é de uma área delimitada dentro do Complexo da Maré, ou seja, um complexo de favelas. Não é uma área da favela toda, do complexo inteiro, é apenas um recorte no meio desse complexo. A própria área de intervenção é cortada para essa grande avenida, o que não permite o trânsito de um lado para o outro da avenida, e nós temos muitíssima favela ao lado direito desse master plan, e também temos uma continuação do lado esquerdo. Essa área toda do recorte, a maioria dela é de áreas de edificações industriais, foram abandonadas, a maioria deles, como a Ilha vinha falando, e um dos grandes desafios dessa proposta, que o concurso pedia, era essa ligação, essa acessibilidade das outras áreas de favela para essa área, que também é considerada área de favela, e sim entre a própria área de um lado ou outro da avenida, do lado direito ao lado esquerdo e vice-versa. E por aí a Ilha vai apresentar as diretrizes que com certeza contemplam essa ligação. E só complementando, no edital eles falavam também que era importante a gente fazer essa junção com a favela e a Avenida Brasil, para tornar a cidade para as pessoas, uma cidade só. E continuando com as diretrizes, a gente trouxe a diretriz de acessibilidade e mobilidade, a habitação, cultura, sistema de transporte, áreas verdes e educação. O Rafael, se quiser, pode explicar essa parte sobre as diretrizes. Então, a acessibilidade, tu colocou algum render para essas partes aí? Eu acho que fica melhor falando com render. Ou não, só colocou os tópicos mesmo. Só os tópicos, né? Mas pedir para mostrar o painel. Pronto. É o primeiro.
Esse? Não, é o primeiro painel. Pronto, acho que é esse daí. É esse. Pronto, aqui a gente colocou em inglês, né, porque o tal pedia para a gente colocar em inglês. E como a Ayla estava dizendo, eu vou começar explicando logo pela habitação, porque foi uma dos projetos mais fantásticos que a gente propôs. Eu acho que é muito mais, inclusive, que a própria Avenida Brasil, porque a Avenida Brasil, né, querendo ou não, há aquele trecho da avenida fazendo um parque urbano. Mas as habitações, como a Ayla já disse antes, a gente aproveitou os containers de alguns terrenos, algumas empresas que não estavam em funcionamento e outras que disponibilizavam esses containers. A gente até chegou a ligar para essas empresas para perguntar sobre esses containers. E aí a gente utilizou ele para poder fazer essas habitações. Eu acredito que, acho que no painel 4 vai ter, a gente vai mostrar mais para frente, como essas habitações foram moduladas. A gente fez várias plantas, uma para específica também para pessoas com e a gente buscou muito, principalmente, trabalhar com a questão das cores, trabalhar com a questão também da escala humana, para não ficar aqueles grandes prédios de habitação que a gente costuma ver por São Paulo, por Rio de Janeiro, por Brasília. A gente também primou muito pela modulação, que a gente pudesse pegar um conjuntinho de habitação desses e pudesse modular ele de acordo com o terreno que ele seria aplicado e de acordo com a necessidade dos moradores. E também foi interessante a gente, até que eu estava falando da questão da escala humana, que a gente fez, inclusive, usos mistos dessas residências, colocando embaixo, por exemplo, a gente, quando foi fazer o diagnóstico da favela, a gente notou que tinha muito misto de lanchonete, né, que vai mais para a parte do lazer privado, comércio, serviço, e logo acima, no primeiro andar, fica a residência, ou então a residênciazinha do lado. Então, a gente também ficou mexer com essa questão dos usos, para pela escala humana dentro da escala urbana, né? Agora, aqui ao lado, a questão da acessibilidade da mobilidade foi um aspecto também muito trabalhado, muito bem trabalhado, porque quando a gente estava fazendo, né, o diagnóstico, boa parte das coisas a gente consegue saber só pelo diagnóstico. A gente viu que cerca de 24% da população do Rio de Janeiro são PCD, né, e seja com uma deficiência física, seja com algum transtorno, alguma deficiência mental. E aí, quando a gente foi ver a questão dessa população, que foi ver um censo específico feito só pela Maré e pela própria população da Maré, a gente viu que boa parte dessa porcentagem também se concentrava lá nas favelas. E no momento que a gente vai vendo o tecido urbano da favela, como o professor Fernando estava falando, é muito denso. E as vias têm alguns trechos que uma ambulância não consegue passar. Isso é reportado em jornal, vídeo que vocês podem encontrar no YouTube ou em algum jornal, algum site de jornal. E também pela parte mais prática, que se a gente for lá no Google Earth, pegar e medir para ver, comparar com o tamanho de uma ambulância, não passa. Então, se alguma pessoa dessa, porventura, acabasse precisando, ou qualquer outra pessoa, né, acabar precisando de uma passagem ou de uma permanência em algum desses lugares, que seja da favela, dentro da favela em si, né, da favela, conectado com o resto da cidade, eu teria muita dificuldade. E também, outra questão que a gente notou muito, a questão da acessibilidade e mobilidade, acho que principalmente da acessibilidade, que a gente tem passeios extremamente grandes,
lá pela nossa área de intervenção, só que boa parte é ocupado por moto, por carro, por caminhão, em cima da calçada, não deixando passar o grupo de passar. Tanto que em alguns trechos é muito comum quando a gente vai andando pelo Street View, a gente vê que tem tipo umas balizazinhas que fecham a calçada completamente, justamente para evitar que esse tipo de veículo ocupe a calçada, só que acaba que também prejudica o pedestre, que ele não consegue passar ali em algumas partes. E inúmeras coisas que a gente pode falar, que o que é que obstrui as passagens, o que dificulta, mas enfim, a gente pegou, a gente criou novos passeios, a gente reformou os que já existiam, onde não existiam, a gente errou mais eles e encurtou as vias onde estava, para dar mais prioridade ao pedestre, justamente como ela estava falando. E na volta lá para o painel, por favor. Pronto, que essa via aqui é um dos e acho que inclusive pela idealização, né, pela ideia do partido, foi o Lucas, ele teve praticamente todo o trabalho de fazer essa via aqui, que seria uma via subterrânea, onde ela iria conter as lojas e seria predominantemente, mas assim, feita pelos passeios, nessa parte subterrânea. E aí também aqui tem um acesso para o BRT que tem na área. Aí, agora ainda vai um pouco mais. Daqui a pouco. Oi. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da Avenida Brasil, aí eu incluo essa parte das ruas subterrâneas, certo? Tá, vou falar sobre ela. Vai lá, Ilha, para o painel geral de novo. Vai para a parte de cima. Pronto, a gente trabalhou muito com a questão. Vai para a parte de baixo, da cultura. A gente trabalhou muito também com a questão da cultura, porque é algo muito, muito presente lá nas favelas da Maré. Tem, se eu não me engano, tem um museu, né, Lucas, da Maré. Acho que é alguma coisa assim lá. E, sim. Pois é, a gente trabalhou muito com equipamentos urbanos, que eles estão muito bem integrados com a área. Tipo essa biblioteca urbana aí, que é a primeira imagem da esquerda. Isso. E aí, à direita é um centro cultural, né? Se eu não me engano. Centro Cultural da Maré, que a gente Centro Histórico da Maré. O Centro Histórico. E aí, aqui embaixo, a gente fez uma praça, né? Que, se eu não me engano, é na Brasil. E ela ia conter mais a parte dos quiosques, porque tem muito quiosquezinho por lá, tem feirinhas informais, e aí a gente pensou em formalizar mais isso, deixar um pouco mais organizado. E aqui embaixo tem uma foto do que seria o cinema comunitário. A gente fez uma pequena membrana, assim, cobrindo com uma tela, assim, muito parecida com acho que é IMAX, né, essas que tem lá pelo Fortaleza. E aí fez umas arquibancadazinhas que a gente dava a opção da pessoa se sentar, da pessoa que quisesse deitar, um espaço para alguma pessoa com mobilidade reduzida ficar, né, bancos bem mais avantajados. Vai, pro próximo tópico. E a gente foi trabalhando. Isso. O sistema de transporte, como o Fernando estava falando, foi algo muito pedido, assim, que a gente vê que o sistema de transporte, ele ajuda, né? É um dos elementos que mais ajuda na questão da conexão das áreas, do espaço urbano, né? E aí, foi um pouco complicado de trabalhar, só que quando a gente foi vendo os tipos de transporte que já existiam, né, com um mapa de sistema viário que a gente fez no diagnóstico, que quem até trabalhou ele mais especificamente foi a Ida e o Lucas, a gente via que tinha pontos
que não eram demarcados, mas que a população, talvez informalmente, sabia que era concentração de Topic, concentração de táxi, concentração de mototáxi, onde tinha pontos específicos de ônibus, onde é que passa o BRT, e aí a gente foi fazendo esse diálogo, pontuando, e a gente foi também construindo espaços para esses pontos que já existiam, formalizando mais um pouco, inclusive para facilitar na própria rotina, né, da população, ou da população local, né, ou de alguma população que fosse lá, né, mas que não fosse lá. Vai, ela passa para as imagens. E aí a gente acabou tirando, em algumas partes também, que eu até esqueci de falar, que na Avenida Brasil, se eu não me engano, a nossa área tinha 6 passarelas, ou são 5. É de 4 a 6, eu não me lembro bem. Mas aí a gente retirou algumas, porque é aquela coisa, uma questão que a professora Thais, que trabalhou com a gente em Projeto Urbanístico 2, que eu nunca vou esquecer, é que ela sempre fala que o lugar do pedestre é no chão, né? Apesar de óbvio, mas parece que quando a gente vai ver esse pessoal que está responsável pelo planejamento, ou quem pensa e executa as ideias para um pedestre, né, na via urbana, acaba esquecendo que o lugar do pedestre é no chão. Então, não existe isso de colocar um pedestre, uma passarela. Até porque quando a gente para observar o princípio, né, da passarela, a gente está tirando do chão quem deveria ficar, enquanto quem deveria ir para cima, que é carro, moto, quem não tem prioridade no trânsito, né, a gente está tirando do chão uma pessoa que deveria estar lá. E as passarelas, quando a gente, por exemplo, vai observar de Fortaleza, são extremamente seguras. Geralmente as pessoas têm medo de passar pelas passarelas porque acontece muito, sei lá, roubo, por exemplo. E eu acredito que roubo é o de menos, né? Quando você para ver o tanto de violência e de segregação urbana que uma cidade grande ela pode conter. Mas, enfim, a gente prezou por isso, e aí a gente trabalhou muito essa questão do pedestre, na parte também do sistema de transporte. E aí as áreas verdes, a gente fez também um levantamento da parte das áreas verdes. Tinha, assim, eu não vou mentir que eu esperava que tivesse menos, mas tinha uma área relativamente boa na Maré, tanto na parte das favelas quanto na parte mais industrial, só que era uma arborização, assim, digamos, de uso particular, era muito mais concentrado dentro das residências do que no próprio espaço público. E a gente acabou trazendo mais essa questão das áreas verdes, a gente construiu várias praças, a gente prezou muito por essa questão do uso do espaço público livre, e aí a gente fez essas praças, né, com os nichos específicos, com mobiliário compartilhado, enfim, e colocou essa vegetação, tanto vegetação nativa, quanto com uma diversidade muito grande de portes, né, de pequeno, grande, médio porte de árvores, para poder dar uma variação de flora e fauna do local. Vai, ela baixa. Lembrando que a gente também procura utilizar todas as plantas nativas do Rio de Janeiro. E a gente pensou em um design de praça mais diferente. Essas praças foram o Lucas e o Rafa que fez, então a gente preferiu manter a paginação de piso, que é da praça da Avenida Brasil, que é nesses formatos em triângulos. E partindo agora para as escolas, para a partir da diretriz da educação, como a gente tinha muito containers a nosso favor, decidiu a arquitetura modular, que além de ser sustentável e não ter muito resíduos de construção, é uma obra rápida, difícil de fazer e sustentável. Aí a gente propôs tanto fazer essa arquitetura modular nas escolas e nas habitações. Aqui foi apenas uma escola que a gente fez em containers, que foi essa. Essa já é mais em alvenaria mesmo.
E agora, falando um pouco sobre a habitação, eu fiquei com essa parte da habitação, a gente procurou usar os containers que já tinham lá, como eu já tinha falado. Então, o container é muito pequeno, ele é 3,60 de largura, ou seja, a casa ia ficar muito pequena para uma pessoa que é cadeirante, por exemplo. Então, a gente decidiu usar 2 containers, juntar e fazer uma casa. E para fazer essa tipologia das casas, a gente fez 9 plantas e a gente foi juntando. Tipo, essa de cadeirante a gente preferiu manter no térreo, todas são no térreo, e em cima a gente colocaria outra com a escada mais para trás, para essa parte de trás, que já vem a ser essas. Todas as casas elas têm varanda, para entrar tem a entrada de luz, e a gente, na habitação, a gente pensou em propor que lá eles pudessem ter uma área de horta comunitária, que tanto eles pudessem plantar para se alimentar e para revender aqueles alimentos. Então, a gente teve que propor trazer um comércio, que seria esse Model B, e nesse Model B, acima, a gente teria a habitação daquele dono daquele comércio. Então, essa habitação teria um segundo pavimento que seria esse Model. Já entre um espaço e outro, a gente vai colocando os contêineres, como a gente fez aqui, né, nesse corte. Aqui, que é 360. A gente colocou uma residência em cima e outra aqui do lado. Essa daqui é a do comércio, que a gente tem a do comércio, o primeiro pavimento e o segundo pavimento da habitação. E aqui a gente deixou o espaço embaixo também para circulação dos pedestres. E em cima a gente fez mais 2 pavimentos de habitação. E a ideia também foi deixar esses espaços, alguns espaços abertos, que é para quando, se caso futuramente a pessoa que está morando nesta residência, ela possa construir ou aumentar mais essa sua habitação para lateral. E esses foram os terrenos, como já tinha mostrado, para a habitação. Aqui tem um pouco do render, como vocês podem ver, as escadas, esses terrenos baixo aberto e em cima são as construções, a escada vem aqui no meio. E aqui a gente, no final, colocou um corte. A gente deixou uma área bem ampla de circulação, e a gente propôs até uma pracinha para eles poderem ficar. E tem a área também da horta comunitária, só que a gente não colocou porque era muita imagem para um banner só, ia ficar muita informação. E agora eu vou passar por minha agência de fala para o Lucas, para ele apresentar um pouco sobre a praça da Avenida Brasil. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu me chamo Lucas Feitosa, tá? Eu fiz parte dessa equipe que tentou trabalhar da melhor forma possível naquela área de intervenção proposta pelo concurso. Eu, especificamente, eu fiquei mais com essa parte do urbanismo mesmo. Então, ruas subterrâneas, paisagismos, a parte das praças e essa parte da Brasil mesmo, foram abordagens que nós tentamos trazer para o mais perto das pessoas daquela área, certo? Para que elas realmente pudessem pertencer àquilo que a gente estivesse criando. Para quem não sabe muito bem, a Avenida Brasil ela foi uma criação lá da década de 1940, 42. Ela foi criada pela Prefeitura do Rio para ligar o subúrbio ao centro.
Então, a sua principal função era essa. Quando a gente foi trabalhar nisso, primeiro fomos buscar todas as informações, nos comunicamos com pessoas que residiam naquela área. No caso, eu tenho família que mora naquela área de intervenção também. Então, foi um dos meios da gente se comunicar, saber o que é que as pessoas pensavam e tal. Nós vimos que a Brasil, ela sempre fez muito parte da vida das pessoas. Então, é muito difícil produzir algo, mudar a realidade e afetar positivamente a vida das pessoas. Como o Rafa disse um pouquinho antes, é importante entender que as pessoas, a cidade, ela é feita para as pessoas. E eu acho que isso é uma das principais ideias do urbanismo. E projetar uma praça que ficasse no mesmo nível das pessoas, sem elas terem que descer ou subir, é o principal objetivo. Então, no caso, nós descemos por uma faixa X os carros que passavam pelaquela área e nós transformamos uma parte da Brasil, da área de intervenção, realmente em uma praça, tá? A praça nós denominamos como Marielle Franco. Foi uma ideia da equipe, porque a Marielle, além de ser uma pessoa muito política, é uma pessoa que faz parte daquela realidade. Para quem não sabe, ela é filha da Maré, ela mora ali na rua Nova Jerusalém, no caso. Vocês não vão conhecer, mas é uma das ruas principais da nossa área de intervenção. Ou seja, era uma pessoa muito conhecida na comunidade, e como eu falei, é importante projetar alguma coisa para as pessoas que vivem ali. Então, foi uma forma de homenagear uma pessoa muito importante para as pessoas daquela área, e uma forma de também trazer mais significado para o nosso projeto. Inclusive, o Centro Histórico tinha esse objetivo, tinha o objetivo de trazer histórias de pessoas que foram mortas, inocentes, de polícias e traficantes, trazer um pouco a história da Maré, que é uma história realmente muito bonita. É um povo que se locou naquele local por necessidade, mas que transformou aquela área no lar deles. Então, nenhuma parte do nosso projeto tinha o objetivo de deslocar essas pessoas. O contrário, era exatamente o contrário. Nós tínhamos o objetivo de trazer coisas boas para aquela comunidade que muitas das vezes deixou de ser assistida, seja pelo poder público, seja pelo poder privado, de inúmeras formas, certo? Então, partindo dessa denominação, nós trabalhamos em um paisagismo que trabalhasse muito as cores. Então, o vermelho, o amarelo e o azul foram cores muito usados na nossa praça. Sobre questão de outras estruturas presentes, nós trouxemos pistas de skate, nós trouxemos alguns quiosques para que pudesse ter um movimento ali, certo? Nós colocamos bancos para que as pessoas pudessem ficar, áreas verdes para que pudessem haver essa interação. Essa imagem da lateral direita, no caso, essa menor, é do Centro Histórico, certo? Nós trouxemos alguns elementos do Ceará, no caso nordestino, regional, para esse projeto. O uso de cobogó foi um dos elementos mais notórios, assim, tanto como um elemento arquitetônico como uma solução projetual. Ou seja, ele conseguiu atender muito bem ambos os aspectos, certo? Em questão da rua subterrânea, houve a preocupação. Primeiramente, é um local que as pessoas atravessam muito, ou seja, uma pessoa faz em torno de 5, 6 vezes aquele percurso entre a área que eles moram e a parte depois da Avenida Brasil. Então, é importante ter essa ligação, certo? Então, como projetar uma rua subterrânea, que é algo que a gente pensa que se torna perigoso com o decorrer do tempo, seja porque quebra uma luz, seja porque não tem policiamento. As soluções que nós pensamos foi a questão de trazer galerias para aquela parte. Essas galerias, o principal objetivo era abrigar famílias que já trabalhavam com essa parte do comércio. Ou seja, se na minha casa, minha filha vende bijuteria, então vamos colocar uma lojinha
nessa parte subterrânea para que minha filha possa vender as mercadorias dela, certo? Então, todos os projetos dessa parte, literalmente todos, desde as praças, centro histórico, o nosso teatro, o nosso cinema, foram todos pensados para melhorar, nem que fosse o mínimo possível a vida daquelas pessoas, certo? Em questão mesmo de vegetação, a Hilo falou que nós trouxemos muito vegetações nativas do Rio de Janeiro, então essa foi uma das nossas abordagens. Pode descer, amada. Pode descer. E falando um pouco mais sobre pesquisa, que é importante, já foi falado antes na parte da cultura, o Rafael falou, e a Irla também complementou, mas é importante falar que em um concurso desse tipo, principalmente por indicações da Débora e do Fernando, nós tentamos trazer projetos que não faziam parte da vida das pessoas, mas aqueles projetos também que faziam parte da vida das pessoas, só que não tinham a atenção devida, certo? Então, por exemplo, quando nós propomos um local para cinema, nós nos baseamos que naquela área já existia um morador que, apesar de não ter condição nenhuma, conseguiu juntar grana, comprou um data show e toda semana levava filmes para as crianças da área. Então, esse tipo de intervenção é realmente pegar aquilo de melhor na comunidade e tentar aumentar o máximo possível, certo? Eu acho que, por enquanto, é isso. Qualquer coisa eu complemento mais, mas qualquer dúvida é só falar no chat que a gente vai respondendo, certo? Irla? E uma coisa, Lucas, que eu acho que até vocês também vão... E quem faz legislação urbana, nas primeiras aulas da Débora, ela passou um vídeo que era de uma pessoa, acho que era de um arquiteto, falando que a gente parasse como profissional, né, de ver algumas coisas, né, algumas características de uma comunidade ou de uma localidade, enfim, sejam essas peculiaridades, né, sejam positivas ou negativas. A gente parar de ver algumas coisas como problema ou como pouco válidos, assim, digamos assim, né? Porque quando a gente começa a ver alguma questão de um lugar com uma característica do lugar que faz o lugar ser o que é e que vai fazer com que aquele lugar continue sendo algo, que vá ser algo novo no futuro, são justamente essas características, sejam elas positivas ou negativas, né? A gente tem que dar uma certa nivelada na nossa visão para poder lidar com isso da melhor forma. Eu acredito que a gente fez isso no concurso. Sim. Inclusive, na nossa própria produção, né, desde janeiro, nós já vimos trabalhando nisso, principalmente em relação às praças. Nós vimos que tinha uma área muito deserta, ou seja, tinha uma construção lá feita de cimento, concreto, enfim, com pouca vegetação, e a gente não tratou isso sem segurança nenhuma, a gente não tratou isso como um problema, mas como uma potencialidade, ou seja, nós temos uma área que nós podemos criar alguma coisa, nós podemos trazer alguma coisa boa para a população, e como nós vamos fazer isso? Então, entrou muito vegetação, entrou em questão de ligação de ruas, como fazer com que aquela área se tornasse mais movimentada, entrou muito a instalação de equipamentos públicos e urbanos, o que colocar naquela área para movimentar. Então, eu concordo muito com essa sua fala de não ver uma área apenas com uma característica, certo? Tipo, se a área tem uma característica ruim, definir a área por aquela característica ruim. Eu acho que não deve ser assim. E aqui a gente tem um pouco dos projetos, foram muitos projetos que a gente propôs. A maioria não deu para colocar os renders, mas a gente sempre foi buscando projetos que a gente podia atender aquelas pessoas da favela. Por exemplo, a nossa zona de intervenção, as favelas que tinham próximo, elas não tinham UBS, geralmente. Se tinha, era só uma, em uma favela bem distante, não tinha escolas, então a gente propôs trazer essas escolas mais para essa área, onde inicia a densidade das favelas. A gente propôs trazer também uma usina biogás, que iria ser gerada energia
através do lixo. E a gente também propôs trazer uma fábrica de reciclagem, porque a gente encontrou no terreno da intervenção um lixão a céu aberto. Então, a gente propôs fazer desse lixão a céu aberto uma fábrica de reciclagem para propor também emprego para os moradores da favela e também para acabar com aquele lixão a céu aberto. A gente trouxe aqui também são as imagens da unidade básica de saúde. A gente também trouxe centro de parto humanizado. Foram muitos projetos, muitos projetos. E eu acho que, para finalizar, se ninguém tiver mais algo para complementar, eu gostaria de finalizar com essa frase, que é: você é do tamanho dos seus sonhos, mas seus sonhos são do tamanho da sua dedicação. E, como eu já tinha falado para os meninos do concurso e para os meus orientadores, esse concurso internacional, porque é um concurso gigante, não só pelo fato dele ser internacional, mas é porque a gente, como não tinha feito cadeira de PU e nem geoprocessamento para poder fazer esses mapas, estudar a área, então era uma coisa muito difícil para a gente se tornar uma coisa muito grande. Então, ele foi o meu sonho do semestre passado, e era uma meta que eu queria realizar. Eu consegui realizar essa meta através dos meninos e dos orientadores. Agradeço demais a eles por ter topado a ideia. E é isso. O que eu queria mais deixar era que, por mais grande que fosse o seu sonho, você nunca deve desistir. E sempre se dedicar mais e mais. Porque, por mais que você passe noites e noites em claro, o trabalho que você... Por mais que você não tenha ganhado, por mais que a gente não tenha ganhado o concurso, né? Mas foi uma experiência incrível, muito aprendizado. E, com certeza, quando a gente for participar no próximo concurso, a gente vai estar bem mais preparado do que o primeiro. E é isso, gente. Ótimo, Irla. Irla, Lucas, Rafael, todos vocês falaram muito bem. Posso falar alguma coisa agora, Rafael? Pode. Bem, assim como a Irla falou, quando nós começamos esse concurso, né, eu não conhecia a Irla e o Lucas, por exemplo, e quando foi visto quem seria a equipe, falaram comigo com a Débora já conhecia mais os meninos e tal, e quando eu fui ver esse semestre deles, onde é que vocês estavam na linha do tempo na formação, eu disse: Débora, eu acho que isso vai ser um pouco complicado, eles não fizeram PU ainda, e etc. Mas vamos lá tentar abraçar isso, e eu acho que foi um sucesso no final, deu tudo muito certo, né? Como vocês conseguiram perceber, quem nunca participou de um concurso, ou de um projeto dessa dimensão, o quanto é importante, e o quanto até o próprio concurso, né, que durou em torno de 5, 6 meses, não foi? Eu nem tenho essa recordação aqui do prazo exato. Foi Mas, 6 meses. no caso da nossa equipe, passou, né, nesses 6 meses por momentos de uma formação de equipe, depois algumas pessoas tiveram que sair, outras entraram. A inicial, como foi o caso da Ceissa, no meio do processo, já mais para o final, nos deu uma mão enorme, uma ajuda gigantesca a Nadine. Depois teve que sair também por outras prioridades, e entrou também a Beatriz no final, o Thales também participou, apesar de não ser componente da equipe formal, também nos ajudou bastante, porque é muito trabalho, né? E eu queria levantar aqui para vocês, assim, de forma geral, alguns itens que são importantíssimos em projetos para concurso, e de forma geral, que é você formalizar e organizar as ideias todas. A gente pensa que isso pode ser fácil, mas não é mesmo. Então, as ideias, né, durante o processo desse concurso eram 1.000 ideias por semana, por dia, que a Irla chegava, o Lucas chegava, a Rafael, todo mundo, Delana, 1.000 ideias. Agora, transformar todas essas ideias em conceitos firmes, em projeto, em apresentação depois, sintetizar todo esse processo em uma apresentação que fosse graficamente interessante, graficamente vencedora,
vencedora no quesito de conseguir transmitir todas as ideias, conseguir transmitir toda a percepção, e isso é muito difícil, de fato, mas eu acredito que foi realmente um excelente trabalho da equipe, não só da equipe no final, mas de todos aqueles que participaram em algum momento, como a Ceissa, a Nadine, o Thales, participando, ajudando a equipe mesmo sem fazer parte da equipe formalmente, e eu acho que isso foi muito bom e engrandecedor para todos, né? Acho que sim, cada um dos meninos entrou com uma percepção desse tipo de intervenção e saiu com outra. Né? Acho que o Rafael, o Lucas, Delana e Ila que estão aí presentes, a Bia também. A Bia participou no final, mas participou também, né, Bia? Eu acho que mesmo assim conseguiu já pegar ali uma compreensão muito boa desse tipo de intervenção. Não sei se a professora Débora quer acrescentar mais alguma coisa. Quero. Na verdade, eu queria pegar algumas deixas assim, das falas de todo mundo, mas com relação a essa questão do processo, que é um concurso, né? A gente sabe que o percentual de alunos do curso de arquitetura e urbanismo que participam de concursos de projetos, concursos de ideias, é muito pequeno ainda. E, na verdade, a gente vê como isso pode complementar a formação, né, dos alunos. Eu queria aproveitar, já que temos um número razoável de alunos aqui, para tentar trazer isso, porque a gente tem tantos ganhos que vão além do que a gente está acostumado. No curso, a gente é muito acostumado a fazer o projeto para o professor. E a gente percebe, quem é professor de projeto, vai percebendo quando a turma chega no início do semestre, que já sabe as características de projeto que o professor, qual é a arquitetura que mais agrada o professor. Né? Então, acaba que no decorrer do curso, o aluno se preocupa muito em satisfazer a vontade do professor. O que, na verdade, o professor não vai ser o cliente de vocês na vida. Né? Na verdade, o professor ali, ele não precisa ser agradado com o tipo de arquitetura. Eu tenho uma arquitetura própria minha, que normalmente isso é evidente nos meus projetos, mas isso não necessariamente precisa estar em evidência nos projetos dos meus alunos. E quando você participa de um concurso, a liberdade de criação é muito maior. Né? E a captação de informações, nós tivemos, não vou dizer a facilidade, não sei qual palavra seria, de ter o Lucas, que conhecia muito bem a área, né, que eu chamava, algumas vezes eu até chamava, a gente tem um espião lá no Complexo da Maré, que o que ele tinha dúvida, ele conseguia captar essas informações de forma muito rápida, e vocês perceberam na apresentação como ele tem, de fato, uma afinidade com o local, e essa afinidade, esse entender a área de intervenção facilita muito o processo de projeto. Né? E isso também num concurso que você não sabe quem vai lhe avaliar, então você consegue ter uma liberdade muito maior de criação, porque você não se limita ao estilo daquele profissional que vai lhe avaliar. Né? Nesse caso específico desse concurso, abrangia muitas coisas, né, muitas questões, desde problemas habitacionais, acessibilidade, educação, cultura, mobilidade, e principalmente o que o Lucas falou, e eu até fiz uma intervenção ali no chat, né, olhar tudo isso, todo esse contexto em prol do morador, do usuário daquele espaço. E aí eu acho que é a grande questão do negócio. E aí eu queria também aproveitar que estamos com o maior número de pessoas e parabenizar os meninos, porque como o Fernando disse, a gente tinha uma variedade muito grande de semestres na equipe, então não era uma equipe que tinha uma afinidade em trabalhar junto, né? E isso também, quando a gente faz concurso, projetos de concurso, também é um ganho muito grande, porque cada um tem que deixar o seu ego de lado, né? Nem sempre a minha ideia vai ser a melhor. Então, isso é um exercício também muito legal. Acredito que não tivemos grandes divergências de ideias, né? O respeito foi muito bacana com relação a isso, e talvez a afinidade mesmo, apesar de não existir um convívio. Aconteceu o diabo dessa pandemia no meio desse processo, que fez com que todo mundo tivesse que criar essa afinidade à distância, o que foi muito mais difícil ainda, né?
Mas, assim, eu queria deixar claro para todo mundo, e também a gente vê as imagens lindas, maravilhosas, né? Porque aí todo mundo acha lindo, arrasou, ninguém tem ideia, né, do quanto esses coitados viraram noite, choraram, não tinha computador que desse conta. Então, esse processo de não poder utilizar o espaço físico da faculdade também dificultou um pouco. Mas eu acredito que, além do sentimento de superação, de crescimento, o crescimento é imensurável, né? Não dá para dimensionar o crescimento que é a participação de um concurso desse. Como eu disse, não só de aprendizado, como de maturidade para a profissão que vocês, em poucos semestres, vão estar exercendo. Né? Eu acho que é isso. Eu tinha feito algumas anotações, mas só uma coisa que eu queria destacar também, que eu acho que é um pouco desse respeito e desse cuidado que se teve durante o projeto, e aí quem já foi meu aluno sabe que eu falo isso e encho o saco com relação a isso, né? O projeto tem que ser bom para o usuário dele, mesmo que ele seja imaginário, um falso usuário, mas ele tem que respeitar. E eu acredito que nesse projeto houve esse respeito, né, com o complexo da maré, com a cultura, com a história de quem ali está. E eu sempre digo que a boa arquitetura, eu acredito que a boa arquitetura, o bom projeto urbano, é aquele que mantém a identidade do local. Eu não tenho o direito de intervir na identidade das pessoas e as características do local que eles querem viver. E eu acho que vocês conseguiram isso com o projeto que foi defendido, né? Pronto, era isso. Não vou falar de nada. Mais alguém da equipe quer fazer alguma... Foi na tela errada. Vou fazer só uma Mais alguém da colocação, equipe Rafael. Assim como a Débora falou, eu não gosto de falar muito, né? Assim como a Débora falou, é muito enriquecedor para os participantes um concurso desse. Eu acho que assim, quem tiver oportunidade, chance de participar, o faça, é muito bom. Mas também é bom vocês perceberem que isso também pode ser um caminho profissional, né? Se você for procurar, sempre tem concursos de arquitetura, não só de ideias para estudantes, mas de arquitetura, de intervenções urbanísticas também, não só no Brasil, também como em várias partes do mundo. Então, isso também é um caminho profissional para escritórios que querem se especializar nisso, ou profissionais, ou formar grupos de profissionais independentes que queiram trabalhar juntos nesses concursos, né? E eu concordo muitíssimo com a professora Débora quando ela diz que foi respeitado demais a percepção da comunidade, do local, da identidade, além de que eles conseguiram também, Débora, eu acho que também vai concordar, pensar não só no existente hoje, no que já passou até aqui, mas também de como vai ser o desenvolvimento da comunidade, né? Como vai vir uma intervenção futuramente lá do BRT, já foi pensada essa intervenção integrada na questão da avenida passar por baixo, de um parque em cima na avenida, de outra rua por baixo. Então, tudo isso já faz parte também de um olhar para a cidade antes, observar ela hoje e planejar e projetar ela para o futuro. Sim, eu queria só complementar, eu juro que é rápido, só complementar também, vai ficar essa história, viu, Fernando? Tu complementa. Da história do concurso, que aí vale a ideia realmente que o Fernando falou, que inclusive grandes escritórios de arquitetura no Brasil ganharam espaço e ganharam nome a partir de concursos. Né? Então, nós temos aí Brasil Arquitetura, como é aquele outro? Não lembro agora não. Vocês sabem que eu não lembro das coisas, né? Na hora que eu preciso lembrar. Então, mas tem Débora, alguns... Manu, Oi. aqui em Fortaleza tem os meninos da rede, que são Sim, super do Bruno Braga. famosos, assim, do Bruno, do Igor, que eles participam e de concursos internacionais, inclusive já venceram, e eles têm um braço do escritório deles é só para participar de concurso, né? Porque, na verdade, a maioria dos concursos de arquitetura, quando você ganha o concurso,
você ganha para também a execução do concurso. Então, você recebe um X, um valor X, que são valores ótimos, inclusive, para você executar e você montar uma equipe para se responsabilizar Além da pela premiação, execução né? também, né? Existe esse valor Além da mesmo. premiação. E essa questão do concurso da equipe também é uma outra coisa que a gente leva para o resto da vida, né? Porque a questão das parcerias. Quando você trabalha com parcerias, é muito mais fácil, é muito mais seguro até. Né? Às vezes a gente tem medo de criar parcerias porque tem que dividir o dinheiro, né? Mas normalmente a gente ganha muito mais, até porque a gente tem disponibilidade para mais projetos, para abraçar mais oportunidades. Inclusive, uma coisa muito importante, né, em concurso, eu falei 1000 vezes isso para os meninos durante o processo desse concurso, não é só a gente ter um excelente projeto, e sim saber apresentá-lo muito bem. A apresentação é muito importante. Aí a Amanda falou do Rede Arquitetos, eu me lembrei também aqui, eu só não sei se tem algum aluno aqui que seja da especialização em arquitetura de interiores, mas o professor Luiz Catoni, que leciona no nosso curso, apresentação e modelagem, a disciplina dele, ele faz parte do Rede Arquitetos, né, ele faz parte do escritório desde o início, ele entrou lá como estagiário e hoje é membro do escritório sócio, e ele trabalha nesses concursos que o escritório, o Rede Arquitetos participa, né? Então, ele tem essa visão de apresentação, como deve ser a apresentação, de como deve ser englobado o projeto como um todo na hora de mostrar isso nos painéis, e isso também é muito importante, né? Esses cursos de formação continuada, sempre são muito importantes também. Alguém mais vai falar? Eu ia falar, mas pode falar logo. Pode falar. Eu ia só falar dessa questão das problemáticas, né, que a gente encontrou ao longo do caminho, tipo, o que a Débora estava falando, tá tudo muito bonito, tá tudo muito bem feito, os renders e tal, mas foi muito difícil mesmo, principalmente pela questão do suporte, né, físico que a gente não tinha, mas eu acho que como equipe, a gente teve um entrosamento muito bom. Eu pensei, eu nem cheguei a falar isso lá no grupo, mas eu pensei que a gente ia brigar muito, porque era de semestre diferente, e alguma ideia poderia convergir muito, só que, por mais que a gente, assim, sempre pense, né, que ideias diferentes, elas são melhores, né, porque vão acabar agregando mais a nossa construção, mas a gente tinha ideias diferentes, mas a gente soube muito abrir mão da ideia, que a gente tinha para poder aceitar a ideia do outro e trabalhar da melhor forma. E aí, outro ponto também bastante interessante, que eu senti muita dificuldade no concurso, foi a questão da representação. Por mais que eu esteja no fim do meu curso e que eu já, tipo, vá comparar uma representação que eu faça hoje no nono semestre para uma representação antes que eu fazia no meu terceiro, no meu quarto semestre, eu ainda vejo que eu tenho que evoluir muito na parte da representação de um projeto, porque muitas vezes a gente tem essa ideia magnífica, mas, por exemplo, a nossa ideia da habitação, acredito que o grande potencial dela, além do próprio conceito dela, foi o jeito que a gente apresentou, mostrando as possibilidades da modulação, enfim. Um projeto não é nada sem a apresentação dele. E eu acredito que eu até cheguei a ouvir profissionais falando isso, principalmente nesses cursos que a gente faz por aí de representação gráfica, enfim, de que o projeto pode ser horrível, pode ser um projeto que não dê certo, mas você sabendo apresentar e sabendo vender o seu peixe, você consegue qualquer coisa, você consegue deixar ele perfeito. E eu senti muito essa dificuldade, mas foi algo que os professores, inclusive principalmente a Débora e o Fernando, eles foram agregando muito pelo conhecimento deles como profissionais, né, e como professores. E era basicamente isso que eu tinha para falar. Colocação maravilhosa, Rafa. Eu tomando a frente aqui de todo mundo. Foi muito difícil mesmo essa parte dos painéis. Mas eu
queria só dar uma dica, porque tá tendo. Eu sou a louca de procurar concurso, né? Eu sempre tô lá fuçando onde é que tá tendo concurso e aperreando o Fernando e a Dani para poder fazer comigo. Aí eu queria deixar uma dica para vocês, que é o 8º Prêmio Sante, que ele está selecionando projetos de estudantes de arquitetura para Fortaleza. E eu vou deixar aqui o link para quem se interessar e quiser perturbar Fernando e Débora também, e os demais, para poder realizar. É um concurso muito ótimo, eu achei muito legal esse site que eu achei. É assim, do nada, eu tava passando, aí eu falei, olha o concurso aqui, que top. Aí eu fui olhar, tinha vaga para estudantes de arquitetura. Aí eu já solicitei o Fernando e a Adel. É o Sangoban, Irla. Vocês podem estar entrando aí no link, eu coloquei. Tá ouvindo? Isso, é porque não fala inglês não, bicho. Estamos lhe ouvindo, professora Manuela. Hoje é o último, por hoje é o último horário, né? Esse, Rafa, da nossa programação. Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Quem quiser tirar alguma dúvida também, fiquem à vontade. Acho que não. Nem abri pra pergunta, né, meu favor, Abra mediador. aí, meu filho. Vocês têm alguma dúvida sobre qualquer coisa do concurso? Alguma fala da gente? Algo que vocês gostariam mais de saber? Ou não? Vocês podem abrir o microfone, então falar aqui pelo chat, tá? Cri, 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 né? Eu acho que não. Acho que A Beatriz está tão calada, né? A gente não falou nada, quis falar nada. Eu tava Ela que falando, manjou da representação. eu já ministrei numa aula quase agora, eu cansei de falar. Aí Eu queria... Vai, Bia, desculpa. Fala, Bia. Nada muito a falar, já foi dito tudo que tinha para dizer aí. Foi uma experiência assim, incrível mesmo. Foi um desafio muito grande, porque vocês sabem que era muita coisa em muito pouco tempo, né, para executar. E no fim deu certo, os renders estão aí. Deixei a minha participação, fiquei bastante assim orgulhosa com o desfecho do projeto em si. E é isso, gente, é isso. Se quiserem fazer outra aí, estou aí. Vamos organizar, não Tudo que a tenha gente dúvida. precisava ouvir. Olha, é uma linha tênue, viu, de amor e ódio. Eu digo logo, você entra Mas em projeto... Ai, assim, se estressar muito. Mas eu acho que todo projeto, inclusive enquanto profissional, é uma linha tênue de amor e ódio. Se alguém não descobriu isso ainda... Concurso é pior. Se alguém não descobriu isso ainda, É mais que... desafiador. A raiva que a gente sente é diferente. Mas eu super indico, viu, participar de concurso. É muito... agrega muito na sua formação. Bom, eu queria... Rafa, eu sei que o mediado é você, mas desde já eu queria pedir licença para... É a última atividade de hoje. Amanhã a gente tem um dia cheio de atividades também. Hoje ainda tem um às 8 com o pessoal da engenharia, né? E aí eu queria agradecer, porque no meio de tantas adversidades, de todo mundo estar cansado, de todo mundo estar super cheio de coisa para fazer, cheio de preocupação, cheio de... Enfim, cada um com seus atributos, com seus afazeres, foi uma vitória muito grande, é uma vitória muito grande de todos que participaram desse concurso, da gente estar continuando as aulas. E eu queria deixar um agradecimento especial também no dia de hoje ao CA, né? Porque todo mundo
super atribulado, eu perturbando esses meninos, o amor e ódio, né, Rafa? Cadê? Não sei o quê. Enfim, o que acontece é que saiu, funcionou, está sendo uma troca muito rica, eu fiquei muito feliz. Está uma programação muito bacana, com profissionais de primeira qualidade. Então, a gente tem sim que aproveitar esses momentos de receber, porque ao mesmo tempo a gente não vem só assistir, a gente aprende muito também. Não é só a gente não vem só falar, o que é isso que eu quero dizer. A gente não vem só falar, eu estou falando em nome, enquanto professora, em nome do Fernando, da Débora, da Bia, que está aqui também, e de todo que passou. É uma troca mútua, a gente fala, vocês escutam, a gente recebe alguma percepção de vocês, de quem está ali inscrito, né? E a gente abre novos horizontes, novas janelas, novas possibilidades que a gente não pensava antes. Então, é uma troca muito rica, esses momentos são muito ricos, tá? Queria agradecer, dizer que amanhã tem mais, chamem os amigos de vocês, é aberto ao público, tá? Tem certificado também, que é super importante, né? E é isso, muito obrigada, CA, muito obrigada aos professores, muito obrigada aos que estão participando, aos alunos, e se vocês tiverem dicas, se vocês tiverem ideias para a gente colocar em prática, para a gente desenvolver, é muito bem-vindo, tanto para o CA quanto para a coordenação e para os professores, para a equipe toda, tá? Obrigada, beijos. Rafa, pode terminar. Tá bom. Rafa, Obrigado, tu tá bonito. professora, pela... Tu tá bonito. Que é isso. Obrigado, professora. Me elogiou. Estou aturdido. Obrigado, professor, pela colaboração, e assim como a todos, né, da mesa, professor Fernando, a professora Débora, a Bia, a Irla, o Lucas, a Adelana e o resto do povo que não está aqui, mas que participou de alguma forma. Agradeço tanto por estar aqui hoje apresentando, né, o nosso grupo de trabalho, quanto também pela parceria que a gente teve por esses meses e que a gente, né, se cultivou para, se Deus quiser, haver mais parcerias no futuro. Era isso que a gente tinha para essa mesa redonda hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês participaram de forma bem bacana. E aí, eu só passando para lembrar, eu já lembrei 1000 vezes aí no chat, mas a frequência, pelo amor de Deus, assinem. Por favor. Porque senão vocês não vão ter a presença de vocês, tá? E aí a gente, em breve, vai disponibilizar essa gravação lá no YouTube, né, Manu? É no YouTube. E, com brevidade, né, vai confeccionar os certificados e enviar para todo mundo, tá? Que todos tenham uma boa tarde e quase boa noite, né? E obrigado, novamente, pela atenção. Beijos. Cheiro para todo mundo. Tchau. Tchau.